E aí galera, beleza? Aqui é o Duque. E galera, eu e a Sarah recentemente a gente tava jogando um jogo muito massa, muito da hora, que é o The Last of Us Part 2. E nós ficamos muito impressionados assim de queixo caído com os gráficos do jogo. E isso já aconteceu com vários jogos que a gente já jogou, como Red Dead Redemption, God of War 4 e jogos de outras gerações também. E parando pra pensar, isso é muito comum de acontecer quando a gente tá jogando algum jogo que foi lançado mais recentemente. Os jogos eles definem novos patamares muito rapidamente. Por exemplo, a gente não espera que jogos da atual geração de consoles sejam iguais ou piores que o The Last of Us 2, que é da geração passada. E a gente também gosta muito de assistir filme. E a gente parou para pensar quais foram os filmes que definiram, assim, novos patamares, para que os filmes que viessem a ser produzidos após eles tentassem superá-los ou pelo menos fazer igual. Então a gente partiu para a pesquisa e essa lista aqui vai ser de 10 filmes que definiram esses novos patamares. Ah, e esses filmes eles não estão em ordem de importância ou qualidade, beleza? Então bora pro vídeo. Viagem à Lua. Georges Méliès descobriu os efeitos especiais acidentalmente, quando o obturador de sua câmera travou. Então ele acabou fundindo imagens e fez isso quadro a quadro. Isso é como se fosse a vovó do stop motion. Eis que surgiu o primeiro filme de ficção científica da história. Ele foi eleito um dos 100 melhores filmes do século XX pelo ranking do The Village Voice, ocupando a posição de número 84. E olha só, esse filme possui domínio público, pois os direitos autorais já expiraram. King Kong de 1933. O stop motion já não era mais novidade, mas King Kong elevou a técnica a um novo patamar. Um boneco de poucos centímetros dividia a tela com atores reais. Imagina isso na época. Hoje a gente assiste e acha meio toscão até. Mas na época o público não sabia dizer onde acabavam os efeitos especiais e onde começava a realidade. E isso a gente tá falando de uma época que os filmes eram mudos. Imagine só quando os caras conseguiram implementar som nas suas produções. Star Wars Episódio 4 – Uma Nova Esperança. Antes de Star Wars, os filmes de ficção científica eram considerados pouco lucrativos para a indústria cinematográfica. Mas George Lucas chegou e provou o contrário ao conquistar 6 prêmios na festa do Oscar. E se você assistir esse filme ainda hoje, você não vai dizer que ele é de 1977. Ele com certeza marcou a indústria dos cinemas com a sua tecnologia e efeitos especiais obtidos pela primeira vez por meio de computadores. Tron, uma odisseia eletrônica. Star Wars pode ter sido o primeiro no uso de computadores, mas Tron foi o primeiro a usar a computação gráfica para criar modelos e cenários em sequências longas no cinema. E isso foi um grande avanço para a história da ficção científica no cinema, e abriu espaço para que décadas depois, Matrix, Avatar e outros filmes também fizessem história. E apesar de Tron ter marcado a indústria cinematográfica com esses avanços, ele não foi um grande sucesso de bilheteria. Na época em que ele foi lançado, ele concorreu também com o ET, o extraterrestre. E aí o resto é história, né? O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Esse aqui é um dos filmes mais citados quando se fala em avanço da computação gráfica. E o efeito Morphing, que já tinha dado as caras em O Segredo do Abismo, de 1989. Esse efeito do robô T-1000, um robô de metal líquido, vamos dizer assim, ele virou sensação sem precedentes. E foi usado até no clipe Metal White de Michael Jackson. Hoje em dia esse efeito ele nem impressiona assim a galera mais nova, mas com certeza foi um passo além naquilo que o cinema pode oferecer pra gente. Jurassic Park. Foi em Parque dos Dinossauros em 1993 que finalmente os personagens feitos a partir de computador receberam um acabamento realista. E por incrível que pareça, esse capítulo na história da evolução dos efeitos especiais quase não chegou a ser escrito. Spielberg chegou a fazer testes para filmar cenas dos dinossauros totalmente em stop motion, mas ele foi convencido de que a computação gráfica tinha evoluído o suficiente, então o filme foi feito usando as duas técnicas. E o avanço trazido por esse filme foi tão grande que basta comparar os dinossauros com o Exterminador do Futuro de metal líquido, feito por James Cameron 2 anos antes. E nesse filme aqui em específico eu vou deixar a dica de um documentário muito legal que tem no Netflix, que mostra todo o processo realizado para dar vida ao Jurassic Park. Só um lembrete aqui, você que está assistindo esse vídeo já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí e considere deixar o seu like no vídeo também se estiver gostando, beleza? Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O trabalho de Peter Jackson começou bem antes de dezembro de 2001, quando o filme foi lançado, mais precisamente em 1997. Ele pretendia o que muitos consideravam impossível, criar a Terra-média dos livros do Tolkien de modo grandioso, que fizesse jus à mitologia dos livros. E para vocês terem noção do quanto os efeitos especiais desse filme são únicos e muito bem feitos, foi só mostrando um pouquinho deles para possíveis financiadores que eles conseguiram um investimento para os 3 filmes. Avatar. Bom, para melhor ou pior, Avatar de James Cameron foi um dos filmes tecnologicamente mais significativos do século XXI. James Cameron tinha a missão de mudar o cinema,
e ele fez isso. O filme foi responsável por popularizar o 3D. Então, se hoje a gente vê 3D em vários cinemas, até de cidades menores, é por causa desse filme aqui. É uma tecnologia controversa, muitos filmes hoje usam o 3D sem grande necessidade disso. Mas, pelo mérito de ter popularizado essa tecnologia, o Avatar ele merece sim o seu nome aqui nessa lista. Toy Story de 1995. Não poderia faltar Toy Story, o primeiro filme animado em CG, que elevou a Pixar a um status God na indústria até hoje. E para os velhos de guerra que nem eu, Toy Story foi tão revolucionário que ele até teve um efeito colateral muito forte. Levou a uma mudança de paradigma em Hollywood, que acabou por derrubar instituições e transformou o gênero de animações. Esse filme foi um dos responsáveis por levar ao fim das animações em 2D, logo elas, que praticamente deram início ao cinema. Desde o minuto em que a Pixar foi capaz de fazer os espectadores se apaixonarem por Woody e Buzz, e todos os personagens praticamente, ela começou uma revolução e lançou um clássico moderno após o outro. Sem falar também que ela aprendeu a extrair as lágrimas dos olhos de todo mundo, cada homem, cada mulher e criança. E para fechar sobre a Pixar, ela tem 3 filmes entre os 50 melhores filmes de maior bilheteria de todos os tempos. Matrix. Quem nunca viu o efeito Bullet Time uma única vez, não deve assistir TV ou navegar pela internet. Esse efeito de câmera lenta do Neo desviando das balas marcou a indústria cinematográfica, ao ponto de vários diretores implementarem alguma variação disso em seus filmes. Além da revolução gráfica que Matrix fez, vale ressaltar que ele também revolucionou no campo das ideias. Se você nunca assistiu Matrix e parar pra ver hoje, vai terminar o filme se perguntando sobre várias coisas. E muitos batem o martelo que vivemos em uma Matrix, e tudo isso é uma simulação. Se você curte filme, fica aí a dica para você assistir esses 10 filmes. Assistindo hoje, alguns desses filmes podem estar datados, porque a evolução do cinema ela é contínua, não para. Mas em termos de filme, todos são muito bons. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para dar aquela moral pra gente. Obrigado pessoal, e até a próxima!